manda realmente militares. Quem que terá doutor Kumbayala? Qual político que tem a força para ter doutor Kumbayala? E militares. Eles só que podem atrás, eles que trarão. Senhor Carlos Gomes, na ganha da eleição, sem dúvida, se elemento militar que entrava. Então, ora acabou, buna comanda aqui força, que tem esse passivo, que tem mais força, que da agência a Guiné-Bissau, que forças armadas. Para falar de um dia para outro, de militares, vai sinta, vou parar da golpe. Se a nós políticos não ajudam para fazer a verdadeira revolução, se nunca toma cuidado, é homem de gente, ainda bem vive, que tudo que outros vivem. E que à toa que o chefe de Estado-Maior General de Forças Armadas na Guiné-Bissau está assassinado. Ele está assassinado porque, de facto, eles que depositaram de poder. Não tem que trabalhar para proteger Forças Armadas. Forças Armadas têm que tornar republicano e tem que pudo para cumprir esse papel. Qual é esse papel? Na democracia, papel de Forças Armadas e de defender integridade territorial de Guiné-Bissau e de defender Estado que é garante e que a Presidente da República e que o Governo Estado. Esses políticos que têm que entender para falar como em circunstância nenhuma não instrumentaliza Forças Armadas, não recorrer a Forças Armadas para não resolver no contencioso político. Mas esse partido é fácil e tem que fazer revolução dentro deles próprios. Botou de políticos na Guiné, o único partido que políticos não pedem militares para dar golpe. A nós e dos poucos partidos que nunca se desse. Ele comanda nunca não participa num governo de transição, qualquer que seja. Porque por princípios não pensa como. Se esse que é cortado, é cordão umbilical que é cortado, definitivamente, não can conseguir. Não pensa como para não ajudar, não Forças Armadas. Se não põe não Forças Armadas no jogo político, como não põe, não expõe eles, ele não morre, ele não morre. E essa situação ambígua de que cada partido coisas claro, não quer saber qual que é de militar, qual que é de político, quem que não matado e políticos e militares e às vezes políticos. E nesse quadro, que pode perceber assassinatos políticos, que assassinatos qualquer e golpes e consequência de golpe para controle de poder. Então não tem que ser desse. Não tem que ser um país normal, civilizado, de regra, de que a nós tudo não dormir. A mim é dia se alguém não falar que eu dormir na bocal. Não fala para mim que porque situação que está direito que bobeiro. Não fala por quê? A mim não sei na minha casa para ir curi na ruas de Bissau. Nunca matar, nunca matar na matar, nunca matar de que alguém não condenar, nunca faz assim. Então cano de que não tem que ter medo. O que está pensando a expressar publicamente? Ninguém que precisa de vai gravar Idrissa, põe micro ali, não conta aqui quem está pensando. Não pensa como não tem que ajudar a nós tudo, chefe de Estado-Maior. Não tem que ajudar não Forças Armadas, não tem que ajudar no sistema político. É como que não ajudar, não corta, é cordão umbilical. Cada quem fica nesse papel, e para políticos não papel para não prestar conta ao povo, e para não se também como não cana mudar o país se não tem cidadãos. Guinenses têm que apropriar política, guinenses têm que apropriar Forças Armadas, guinenses têm que apropriar de ser terra. Nunca pode construir democracia se nunca cedo cidadãos livres, pensantes de não terra. Não pensa como é fundamental. A minha escrita tem como contribuição. Embaixador Sidi, você concorda com a atual chefe de Forças Armadas está na luta para cortar essa ligação entre Forças Armadas, que classe política, manga de basta infiltrar lá para apelar a golpes, uma conoja nas redes sociais, na rádio, e na manga de caos, noja sucessivamente, gente na apela subversão no país. Não, a gente está falando como esse chefe de Estado-Maior e de tirar chapéu. Nós não teve ocasião de falar ali na antena várias vezes como e tem instituição de república que seja de Forças Armadas ou Força de Segurança. Aquela instituição de república e ultrapassa dimensões de período de governação. Portanto, ora que na trata de instituição de república, ele merece respeito de todo cidadão de que país. Ele merece apoio de todo cidadão de que país. Não Forças Armadas, infelizmente, politicamente, é que até está a ajudar para cumprir essa missão fundamental.
que se educar, defesa da integridade territorial do país e também que está protegendo a economia. Se o tem forças armadas organizadas, forças armadas focadas no cumprimento de missão e dificilmente para atingir os objetivos econômicos. Portanto, se há um esse desenvolvimento de nosso país, nós temos que se tratar as forças armadas como uma instituição de república, para ter o mais longe possível de tudo carreiras políticas. Que na hora quando fala de forças armadas, quando fala também de forças de defesa de segurança. Portanto, são instituições de república e devem tratar como tal. Portanto, para separar entre política e ser a principal missão. Biaga, então, só que me falar um bocadinho, e chefe de Estado maior para não ter chapéu. Porque nós de tentativas que tem estado na face, no sentido de ter o mais longe possível forças armadas com política. E naquela luta diária que está, nós de ameaças que está a sofrer, nós de forma que até encorajar a partir de fora para ir dar golpe de Estado. Mas ele nunca acaba naquela lógica. Nunca vai naquela lógica. Portanto, a nós tudo, nós devemos proteger na Força Armada e mesmo havendo um ataque do exterior relativamente a nossa Força Armada, nós devemos solidarizar aqueles de forma nacional, evitando tudo que elas políticas envolvendo as Forças Armadas. Não, me só falar como por se tratar de uma instituição da República, Forças Armadas e está ultrapassar a cor política. A primeira coisa que nós devemos fazer aqui é isso aí, como na própria Forças Armadas, quem que veste camisola partidária deve de despedir. Porque como homem, como pecador, você tem preferência. Você gosta disso, você gosta disso, você gosta disso, você gosta daquilo, é normal. Mas o facto de você gostar, por bem identificar esse dono, por bem assumir certas coisas no nome desse dono, que lá já e também. Por se tratar de instituição da República, que é o próprio comando das Forças Armadas, e deve ser apolítico, apartidário. Dois, o próprio governo, o próprio Estado deve se preocupar de goce para criar condições de Forças Armadas, porque tem uma expressão que gente militar gosta de falar como Forças Armadas e para dar condições condignas, para não sei, aquilo tudo está fazendo para quê? Eu tenho que começar a pensar em Forças Armadas, eu tenho que pensar como se criar condições, eu tenho que começar a pensar como esse cargo está falando de bairro militar, e cá por acaso como andei a falar de bairro militar, tem Portugal, e cargo com puro para tropas, para militares, para Tamora, lá com militares está morando, né? Não tenho que começar a pensar que criar condições para militares, se bairros residenciais ou se irresolúvel para morar por X tempo fica aquilo, mas tem que começar a pensar aquilo. Alguém, gato que farta, catamonte. Alguém que tem condições e cá não entrar na confusão. Mas com gato e que farta, não, esse está enquadrando na pluralidade. Tu falei gato, não sei, por ser cinzento, branco, amarelo, cor-de-rosa, não sei o que é tudo. Mas tudo como sim, tem que criar condições, e tem de criar condições para militar, para que a pipoca na política. E tem de criar condições para deixar de conotar militares com partidos políticos. E para criar condições de conotar oficiais generais, quer dizer, como é que está falando? Está falando oficiais capitães, oficiais oficiais generais, para deixar conotar eles com partidos políticos, para deixar conotar eles com a etnia A, B, C ou D. Se não conseguir as coisas tudo, não teremos efetivamente Forças Armadas republicanas, Forças Armadas. Permitem só, vai na luta militar ia estar à parte, Forças Armadas locais era à parte, professores era à parte, diplomatas era à parte. Estava bem distinguido. Para só fazer essa questão. Ele está falando como alguns partidos políticos, não ouvi o Mangara, não se jornalista, não está nessa caminhada, ele está falando tal partido tem um ala militar, aquele outro partido tem um ala militar, este tem um ala militar. E que é que mais na complica a situação de Forças Armadas assumir seu verdadeiro papel de Forças Armadas defensores de integridade territorial? Não, eu penso que esse é um capa com alguns partidos menos está usando para poder sentir força. Sabor sentir como não, tal partido identifica tal fulano, tal, não, e aquele alguém militar influente, não sei o que, você está mais força, não, mas alguém lê, está com tal militar porque não quer ir médio, não deve fazer, mas quer ser assim. Força de partido e de ser força do povo.
Lá, na terreno. Força de democracia, lá no terreno, lá como força de Bistana, mas cá na quartel com força de nenhuma formação política de Bistana. Só para Agora, Idrissa, me se acrescenta. Me pediu uma autorização, a mim convidado ali, sou um analista. Sou uma que não me falei para analisar e que me conta que é me misti, que é a partir do misti. Para ver que ela não pediu uma autorização com colegas para contar uma história. Eu muito gosto de contar história. Não conta, contar. Porque é tema que não é discutido. Às vezes, experiências que não vive pode ajudar para não perceber melhor. Hoje, com um conjunto de colegas, não teve que iniciativa de Estados Gerais, com o irmão Humberto Bostatiu, não atacado tio, cobrado, como não está amando de nino, etc, etc. Que até mal com cobrado a mim e minhas colegas. Processo de intenção que não faço. E eu me não pensa com uma experiência que não vivi um bocadinho, tirando que trabalho de treino que não vivi na gabinete, me senti um bocadinho para ajudar essa questão com a levanta de general Biagi Nantan. A mim, de que gente, que sempre me percebi como perigo mais grande para a nossa estabilidade, para não tornar um país normal. Que perigo está dentro do próprio processo histórico. Está na maneira que a luta foi estruturada. É isso que eu falo partidos que têm curso militar, mas na verdade é um partido que teve um papel militar e um papel político. Esse nunca me fala é bom ou é mal, essa é uma realidade. De no próprio processo histórico, soma cada país está tendo esse processo. Que República de Guiné-Bissau que proclamado na Boé e resultado de guerra. Não combatentes ganham na guerra contra forças coloniais. Eles que têm independência. E que combatentes podem entender por bem como independência de eles. Estado de eles. Eles que ganharam. Esse boca por trás na mente de aqueles que foi obreiro dessa grande epopeia. O que não faz Estados Gerais? A nós não foi gente que não lembra ali. Que dia que o Veríssimo matado, o único partido que ouça e que papia e pum. Não questiona quem que nascer do próximo vítima, Bissau tudo bem papel, não na pontuação nome de quem que nascer do próximo chefe de Estado-Maior. A mim que tinha dúvida nenhuma como ainda acaba matado. Nós estava cheio de medo. A nós quatro. A mim, doutora Nelvina, doutor Alvarenga, epidemiologista, que a hoje está em na Congo, Mr. Balde, a nós que vai sentar na conferência de imprensa, parece na cauda de Lobato, cheio de medo. Mas não conta aqui que não acha como. E resultado de não reflexão, se medida que é tomado aqui dia, essas matanças de chefe de Estado-Maior cana para. Mas, na papel com testemunhos vivos, não faz demarche, não vai olhar senhor primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, ministro de Defesa e era Marciano Silva Barbeiro, que está lá hoje, como por ironia. Não vai falar para cair pui, nem batag, nem babu. Não faz demarche. Não propui, para pui, bota, general bota na batia. Com outras razões que não podia discriminar. Mas não, já nunca tem ouvido, não assumir, não lógica até final da conferência de imprensa. Não, já como não cana ouvido. O que não faz Estados Gerais? General Tag me chama na Estado-Maior. E chamam para apontar quem que mandaram fazer aqui documento. A mim que quem que escreveu. A mim tomar uma ameaça para quem expunha colegas. Vou falar a mim próprio que escreveu. Qual que é o problema? Se tem um problema, é comigo. E que minha colegas dizem aquelas. Não começou uma discussão profunda. Mas a essência do pensamento do general Tagme é que a independência é de eles. E de que ela militar que combate que tem ele. A nós não somos com Deus. Mostrar como aquilo é verdade. Mas a independência que está na mão de militares está ultrapassar militares. Independência é do povo de Guiné. Explicar o espírito do Estados Gerais. E eu não conto ali uma coisa que ninguém sabe. E que o presidente Nino Vieira que apoia Estados Gerais.
Rui Landim está na Portugal e pode testemunhar isso. E não colegas que estão na Estados Gerais podem testemunhar. General Tagme na vai, o apoiando. E vai mais longe. E tomam-se oficiais e vai ter que João Bernardo Onuana, representante do secretário-geral que não dirige o UNOBIS, e fala que tem que apoiar a iniciativa. Moçambicano, né? Que é moçambicano. Que lá chamam para não papia. Lá que não contam como ele antes de entrar nas Nações Unidas. E foi coronel de Força Aérea de Moçambique. E era que grupo de meninos bonitos de Samora. Assim que não fazia, estou com as Nações Unidas apoiando. Mas verdadeiro apoiante de Estados Gerais, e Tagme, ou tinha que convencer como, se não continua nesse sistema, vítima nascer, ele próprio Tagme não vai. Contar ele, claro, que tem dúvida. Me se fala que é isso. E minha convicção profunda, que não custa a minha vida, de como militares cá nasceram solução de problema na Guiné-Bissau. Nunca. E essa cultura político-militar, se nunca cortar o cordão umbilical, para não sentar-nos tudo, não fazer revolução dentro da nossa cabeça, não vira costa a violência, não vira costa a legitima poder através de arma, é terra não continuar assim, aqui para ligar não. Essa é a convicção. Ele comanda essa reflexão de chefe de Estado-Maior, não tem que dar conteúdo. Conteúdo político, conteúdo ideológico, e para não ajudar, quer nas Forças Armadas, quer na classe política. Porque se nunca corta o cordão umbilical, é dos na continua a bater mistura, e é dos se continua a mistura e não leva para pedir a terra. Guintes na seta, sociedade guinense na seta, para violência de Estado, sendo legítimo e concentrado no mundo de Estado com suas instituições, de força de defesa e segurança, há uma condição. Se que força cá está a serviço de um grupo, se está no serviço nacional e não de um grupo de partidos políticos ou de indivíduos. É força de defesa e segurança, deve ser instrumento exclusivo de Estado. Exclusivo. Não de um partido, se uma fala. Cultura de partido político ou militar. É enraizado dentro da classe política de Guiné. PAGC como sal, tirando do pum, todos modelos de partido e uma reprodução de pequenas PAGC. Pérez vai diretamente para o sistema político militar. O que é uma pera de Madem? Madem é um partido. Madem é que partido? Para mim, Madem, vou dividir na PAGC, vou tirar um parte e vai lá. Esse que é Madem. Madem é que é um partido. Madem, culturalmente, politicamente, historicamente, igual PAGC a 100%. Se tem esse mola para PAGC, vou já Madem, dal. E não cai bem. Esse, para falar com uma... Ora, que não é papel desse, não é papel de cultura política, de maneira de pensar. Desafio de classe política de Guiné-Bissau e de tornar uma classe política moderna, normal. Não sei como é mais fácil para falar. A nós, não falar no espectro de classe política, tão único. Só eu vi poucos dirigentes de Punco não cuidam muito a dedo. O que é que está caracterizando? Não são de nós que saem de PAGC. De cultura, de matriz. Ali não é o irmão Humberto Garani. Tudo ele soube punta. E PAGC. Minha mãe, minha morança, tudo de PAGC. A mim, militante de Jacques, pioneiro, que a mim provavelmente tem que apelar. Porque ainda queria ali. Provavelmente sim queria ali. É pensamento, é maneira de pensar que não tem. Não tem elba. Mas pensa como desafio esse. Se não me sair, não é problema que o país não tola, desde 50 anos, não manga de gente na bota pedra. Que pedra que não oferece ninguém? Cada quem tem que oferecer cabeça. Não tem que mudar o logiciel de pensamento. Obrigado. Embaixador, vamos se acrescentar. Não, é só para confirmar que o doutor Edith está falando. Força Armada com segurança, instituição de república. Mas ninguém está lá para servir o Estado de Guiné-Bissau, independentemente de quem está no poder. Independentemente de mudanças de dirigentes do país. Forças Armadas com segurança, instituição de república. Portanto, para aquilo não tem que apoiar o general Biaga Nantão, nem esforço que não faz no sentido de separar, de ter a força, de ter a Força Armada o mais longe possível de política.
Muito bem. Não a seguir, gosto não vai para o Presidente da República, com o Presidente de cerimônia de inauguração de sede do Instituto Nacional de Fiscalização e Controlo de Atividades de Pesca, FISCAP, um imóvel composto de raiz com o Fundo de Apoio Setorial da União Europeia. Chefe de Estado enaltece parceria entre Guiné-Bissau com a União Europeia e qualifica de tradicional e recíproca, frisando como a mais importante gosto e garantir manutenção do edifício de forma operacional, visando garantir segurança marítima na Notara. Humberto Monteiro. Você vê, a União Europeia, no quadro de atividade pesqueira aqui na Guiné-Bissau, é de aquilo que anualmente ou de periodicamente terá um bom par de dinheiro para a Guiné-Bissau. Mas a mim, no setor de pesca, sim senhor, não felicitei a iniciativa ali, não felicitei a obra e construções, não felicitei a União Europeia, o Presidente da República Turquinte, mas não pedi, não se deu opinião de como a Guiné-Bissau deve ter iniciativa própria em termos de pescas, criar condições, incentivar o setor privado, criar condições para privados apostar na pescas, para não ter uma frota pesqueira, para não poder usufruir, beneficiar de não pescas, não direito. Porque na não mar, não estou a contar que ele disse bem, em coisa que conhece muito bem, se eu não canto conosco está pescando na não mar, uma prática de pescas com um trabalho com olha fazer na coisa Senegal, como é canoas está pescar e vai cambiar a certos sítios, canoas está pescar e cambiar a certos barcos, canoas está pescar e cambiar a barcos. Bom, mas nós não tivemos de pensar, não tivemos de pensar, mas fiscal está fazendo fiscalização como qual que impacto de que fiscalização, qual que resultados que dá em termos práticos para Guiné-Bissau, em termos práticos para orçamento geral do Estado. Existem alguns aspectos no fiscal, bom, ele é criado, sim senhora, mas e deve ter resultados, qualquer resultados. Nunca consigo relatório de fiscal relativamente a esses assuntos, essas questões. Se pessoa como no setor de pesca ainda tem alguma evolução, e tem laboratório, e tem coisa de fiscal, mas ainda falta por incentivar, não está falando sempre como o setor privado deve dar força na Guiné-Bissau. Quando você tem investidor no setor privado que nem investe na pesca e quizá para não ter um bom frota pesqueira na população pis para isso da falta na Guiné-Bissau para não botar como que bom pis também na Guiné-Bissau. Grande preocupação do chefe de Estado nessa cerimônia e questão de conservação onde é que o guineense tem um déficit grande. Não está na passada. Não lembra tempos atrás, um dia papel nesse espaço ali próprio. Tempos atrás, comitês de Estado têm pratos, que um administrador ou governador tem entrar aqui nessa aí, está conta tudo que está. Sim, em termos de gestão de patrimônio, em termos de gestão de patrimônio do Estado, deve ter uma gestão efetiva de que Estado, que Estado que dono, e tem que ter a capacidade de gerir o que tem. Porque e continuidade, se a mim saiu turbina, está para continuar. Agora deve criar condições de facto de não lembra como na Gabo não tem no mercado, não tem um frigorífico grande de conservação. Esse é o primeiro passo para criar na todas as regiões para criar condições para cidadão, mas para aquela lei tem que o setor privado tem que dar força. Sim, dá papel de conservação daquela infraestrutura que custa manga de dinheiro que o chefe de Estado pede para ir conservado, para que seja igual a casas de Estado, por exemplo, aquilo de Alto Bandido, bairro Ministro, que outros estudos estão na. Sim, mas a conservação da fala, podemos tanto que finanças está dando aumento aquelas regiões para ser funcionamento. Muitas vezes só o salário que está dado. É que está tendo dinheiro para também outro comitê de Estado, vai ter tudo na companhia. Subir ali na Tite, por exemplo, Biancambala, fica mesmo triste, vai no Caceu e outros casos que olham. Mas aquela está tem percentagem que está ficando. Mas tem casos não que está fazendo a receita própria suficiente para fazer aquilo lá. Baixador Siri. Não está da conversa de forma aleatória. Quero que ele está pronto. Sinceramente, o setor de pesca é um setor estratégico. É um setor vital da economia de Guiné-Bissau, exemplo de agricultura e exemplo de turismo, como o Dr. Idrissa Papiar na quarta-feira. São 3 setores extremamente estratégicos e vitais para a economia do nosso país.
se gerido de uma forma adequada, se gerido voltando para interesses, para resolver problemas do país e de sua população. E não tem que saber como a União Europeia, se acordos que está assinando com o nosso país, aliás, com o país que não coopera na área de pesca, são acordos comerciais. Acordos comerciais que estão beneficiando exclusivamente o setor privado do seu país, que está atuando na área de pesca. Bom, então, man pensa como para tirar mais valia no setor pesqueiro de Guiné-Bissau, nós devemos mudar a forma de abordagem na cooperação, acordo que nós estamos assinando com a União Europeia. Para aquilo implica envolvimento ou então criar sociedade público-privada a partir do país, que não permite a aquisição de frotas pesqueiras. Não. A mim lembra, chega de ter um documento que o embaixador de Irão dava de um empresário iraniano que disponibilizava estava disposto a apoiar a disposição de Guiné-Bissau 30 barcos de pesca. Barcos? Sim, de pesca. Que documento está no Ministério de Pesca. Entregar lá e manifestou a disponibilidade de colocar 30 barcos de pesca à disposição de Guiné-Bissau na base de uma cooperação ganham-ganham. Infelizmente, não havia seguimento que documento dado. Penso que a partir do momento que nós temos uma frota nacional pesqueira e está criar mais valia no setor de pesca e na combate ao desemprego e na criar mais riqueza. Penso que chega um momento para não pensar na criação de uma frota pesqueira. Pensando, porque se não olha tudo acordo que nós estamos na União Europeia e de beneficiar exclusivamente ao setor privado de seu país que está atuando na área de pesca. Sim, mas ali não é papel de componente de fiscalização, porque se não pode ter frota, não ter tudo aquelas condições de pesca, mas se não conseguir fiscalizar, não recursos, não corre risco de... Mas aquele é um pressuposto extremamente importante que é bom pensar nele. E só para repetir, para voltar a falar daqui privado iraniano, mandava tudo um mecanismo de fiscalização de águas territoriais. E que documento lembra quem que entregava Rui Barros, na altura conselheiro de ex-primeiro-ministro Aristides Gomes. Portanto, mas, infelizmente, só que não falam com o seguimento que dado aqui tratamento que o dossiê é bem dado. Porque a primeira coisa que eu penso é fiscalização de águas territoriais. A partir do momento que ela é garantido, está aqui uma frota pesqueira que não garante não só abastecimento, mas também transformação de pescado, buscando mercado para que pescado que não é transformado. Pensa que aquilo está criando mais valia, está criando mais riqueza e está permitindo e está contribuindo na combate ao desemprego. Doutor Direito. Pensa como de forma assim, cada quem na forma que na intervi, nós está na TC esclarecimentos interessantes na questão que o levanta. O levanta duas questões básicas, questão de manutenção, que o presidente preocupa aquele, de instalações, e eu vou acrescentar patrimônio de Estado que está na Rigarada, pensa como se a boi de um curso. Eu tenho que preocupar de saber como aqui na mantido em boas condições. Eu penso na retoma aqui que Humberto fala ali e através do orçamento geral do Estado, conjunto de patrimônio do Estado, se manutenção de Bissau tem na última região, o Estado tem patrimônio, regiões, sedes de administração, patrimônios de casa, etc. Este tudo só vai jogar no orçamento geral do Estado de Guiné-Bissau. Porque não há nenhum verba dedicado para isso. Formato tradicional, mecânico, que não é produzido, orçamento de Guiné-Bissau desde 1994, ele que está tomando, está corrigir, mesmo o gente está ficando a passar no mesmo prato que está refazer. E que tem nada a ver com a realidade econômica e social do país. Então, não tem que refazer orçamento geral do Estado de outra forma. Outra coisa também, outro elemento. Gosto tudo receita que eu faço gosto. Finanças fica com 80%. Bom, esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, como me estava a falar, nunca se precisa capelinho próprio, é que o perfil também de deputados, que depositário de duas ações principais. Primeiro, ir na legislar, ele que está fazendo leis, Fiscalizar. e ele que está fiscalizando. Agora, pensa, ora, o que acontece? Você colocar indiretamente
perfil de que gente que não vai fazer aqui trabalho. Será que um analfabeto, com devido respeito, que não pode ter para si competências na outras áreas que pode ter, e pode fazer leis, e pode fiscalizar, e pode montar um orçamento, quantificar? Não tem problema sério. Então, se eu quero resolver problemas que não é papel dele, esse budget, esse orçamento que não é papel dele, é capaz de fazer. Que papel de fiscalização que também partilha, provavelmente, com o Tribunal de Contas, que está audita contas, que provavelmente eles próprios podem passar, é que não pode fazer porque tem perfil. Quer dizer, não tem instituições de antemão, porque não quer definir termos de referência daqueles que não vai ocupar, não está matando a partida. É isso que passa na Guiné-Bissau, com a Assembleia. Segundo elemento que eu vou abordar ali, fiscalização. Não pensa como embaixador Sidi começa a contar uma coisa ali que é bom para aprofundar. Acordo de pesca entre Guiné-Bissau com a União Europeia é um negócio puro. A União Europeia não busca interesses desses empresários. E o que esses empresários mistem? E de ter águas onde tem menos roubo. Para se frota que não ali, num tempo muito curto, para fazer máximo de captura. Bom, a mim me desafia qualquer especialista do Ministério de Pesca, de outra área, para não debater. Para mim, para conhecimentos que tem de área de pesca, nunca pode ter uma fiscalização eficaz se nunca tem frota de pesca nacional. Para mim está totalmente ligado. Doutor Amadori, no mar, nunca se viu 7 vezes mais grande do que no território, na zona econômica exclusiva. E garante demais. A bolsa está na área própria. Buca pode saber que não passa na mar. Se você está na praia de Casumba, buna jubi de noite, buna jubi a largo, botou de barco, estou com tapanda. Mesmo que você está na Unicum, ou na Caravela, se está na Curete, na Caravela, buna jubi mar, escutou já. Barcos manga dele. Não pensa como, para não controlar no mar, não tem que estar presente no território. É no mar. Que parte do território? A não castela, como que não controla o que está chega? Nunca pude. Então, no presença, através de uma frota de pesca artesanal, que está fica ali dentro de 12 milhas, que não fica até no fim de tudo na zona econômica exclusiva, hora que eu um barco é na liga. E disposições de forças de fiscalização. Claramente, se não marinha deve estar vocacionado a proteger no mar, e Guiné-Bissau que deve estar. E deve estar na Sucunhac, ou na Varela, e deve estar na Caravela, porque é mais grande do que outras ilhas, Unicum, Baurango, que deve estar na própria pabia de Limárias, que está na Suma Hipópotamus, e deve estar no sul. João Vieira, para ver dessa configuração, e uma ilha de como aqui está falando, tartarugas, tá assim, não pode chover no sul de Canhabac, mas e tem que ter zonas estratégicas onde que não coloca aqui força. E tem que ter avionetas também, que não vai, porque grupos criminosos que têm barcos de pesca, e pode pagar a licença, e preferir, bata pesca ilegalmente. Ora que o barco não sai de Bissau, toque chega na zona de pesca, está contra que barco sai? De no águas. Ali na Bissau, tem, por exemplo, gente que não paga, com nada conta eles de movimentação de no vedetas. Então, isso tudo é uma política global, e está ultrapassa ações individualmente colocadas. Ora, ele comanda para pesca, suma para turismo, suma para agricultura, não tem que ter nenhuma visão própria de que não me está fazendo com a terra. Esse que não deixar na mão de um estrangeiro, para mais amigo que cedo. Para mais amigo que cedo. Essa é a responsabilidade dos filhos de Guiné. Não tem que construir visão para cada área, cada setor de nossa vida. E de agricultura, e de pesca, não repetir, e de turismo, e de outra área de infraestrutura, etc. Se não fazer isso,
não junta capacidades, não junta competências, não construir uma visão que cana cedo só de um grupinho de gente que está bem falando como é isso que não tem que fazer. Muito bem, não continua. Gosto não vai para questão de Caju, presidente em exercício de Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, e falou com cerca de 50 mil toneladas de cuco de caju e continua ainda na Bissau, tem dificuldades de vender no mercado internacional. Mas samba embalou na papel na cerimónia de cumprimentos de novo ano por parte de funcionários de Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços. Humberto Monteiro esteve na Câmara de Comércio, está preocupado. Sim, foi secretário-geral da Câmara de Comércio da Guiné-Bissau, CDCGB. É coisa de questão de campanha de caju, não tenho, mas que foi a intervenção de CCAS também em termos de contactos para facilitar a aquisição de castanhas de caju na Guiné-Bissau. Campanha chigaja, caju como seja possível. Esse de campanha que não pode falar que acaba com sobra ainda. Mas agora, que foi a iniciativa em termos de convencer, em termos de buscar compradores, e que tradicionais que também entendi como bom a mim também vai comprar mais e tem que parar porque nunca tem carro de babin dele ou e que eles cobrim ali que tem garantia como é por bindil e tem estocar porque quando se vê como tem cuco caju tio ainda ali na Bissau ainda pegar comprar outros não falar como não outros tomam próprio castanha que paga outros pedros tomam na mão de gente que paga e coisa que são de cuco caju está muito complicado porque tem a ver com vida de gente tio. Muitas vezes e houve muita promessa em termos de preço do cuco caju que cabíamos bem olhar na prática e avançar, chegar a avançar até 2.000 francos, cabíamos ser 2.000 francos e bem ser menos e cabíamos bem. Mas agora o que é preocupante de facto ele como tem compromissos tomados, a gente toma compromisso bem até na cuco caju quase que acaba por exportar tudo em consequência de falar guerra da Ucrânia e condiciona manga de coisas. Qual é a solução no ponto de vista da situação de 50 mil toneladas que está aqui? Onde solução que está ali, e Câmara de Comércio e Governo para incentivar a industrialização da castanha localmente ali. E tem mais ganhos, e mais valia, mais em termos de cuca, não tem mais valias, não está criando postos de emprego, não está ajudando a própria finanças também, ou mais taxas em termos de coisas que não pagar, em termos de produção, de instalação de tudo. Forma coisa de cuca, e há muito que se diga sobre aquilo lá, mas sempre está falando de aquela industrialização, mas que nunca chega de efetiva. E tem pequenas indústrias, mas que de facto está conseguir absorver que grande quantidade de caju, de forma que por também ficar manga real assim. Nunca se vê e tem aquele ponto que porque o caju conforme o tempo também está ficando perder qualidade. Está ficando ainda perder. Há pouco tempo eu falando como chega isso é muito baixo. Agora nunca se vê até quando, sinceramente. Sabe, doutor Idrissa pode falar qualquer coisa porque está fazendo com o Doutor Idrissa, para além dos dados de 50 mil toneladas que estão ainda na mão de gente que conseguir medir no mercado, não vi outro empresário na ramo de cada semana não falou como no cuco está na perder cada vez mais qualidade, por isso mesmo que está a ter procura na mercado internacional. E por ser mesmo esse fator que põe nunca consegui vender mais de 50 mil toneladas de negócio. Sem dúvida, qualidade na baixa. Qualidade na baixa porque cuco para ter boa qualidade e depende de operações que não fazem do posto-colheita. A nós, infelizmente, cuco está atrás da hora que está caiu, está colhido na hora que cozido. Cuco maturo. E a partir dela, e tem que secar do toque seco. E tem que pôr normalmente nos sacos brutos. Se tomar num saco de arroz, o pulbo está criando temperatura. E a umidade está essa taxa de umidade. E fator que a hora que o comprador, inspetores de compradores chegam, que é medir umidade de coco. Então, maneira de seca, maneira de estocar, conservar coco, e determina se qualidade e se preço. Não tem bom cuco. Esse handicap, essas soluções que não devemos encontrar, como pensa como não devemos abordar numa coisa mais vasta, hora que não devemos papel na nossa abordagem da agricultura. Segundo elemento,
vou desculpar. Segundo elemento, problema que nasce esse ano sobre campanha. E tem responsável. Responsável que cria e tem nome e governo. E a Câmara de Comércio. Câmara de Comércio é uma entidade vazio. Nesse que está falando aqui. O que passa? Não tem um ambiente internacional muito mau. Não sai de Covid, não entra na guerra da Ucrânia, na subida na Europa, aqui no mercado de caju com os Estados Unidos, de petróleo, de gás. Bonolha, que impacta terrivelmente o poder de compra de europeus e naturalmente que gente, hora que se poder de compra baixa, e que a cuco de caju, que um aperitivo de luxo que não vai comprar para vir bata comer. Se preocupação em como aqui não paga luz, gás e outras despesas indispensáveis para si família, para ele que se família. Então, não é impactado. Mas hora que o governante, não decidir de política local, tem que ir a cabeça, o mundo como aqui não funciona, e decisões que não toma, e deve adequar para interesse ali dentro do produtor, mas também de mercado que pode ser favorável ou não. Não estou manga de ver as políticos na Guiné na falar como nós não põe preço de caju para chegar tanto. E treta. A boca está determina preço. Preço que está determinando o mercado internacional. Suma na 2011, 2012, o preço dispara de caju. Qualquer alguém que estava lá, preço de caju não subir porque procura, hora que garante, oferta e pequenino o preço está subir. Essa é mecânica. Mas botou de políticos na Guiné está falando como amigo que alça preço. Zero. A boca tem nenhum instrumento para bom. Mas instrumento para dar no mercado. Estado tem, governantes tem. E isso que fazia ano passado. O que a campanha começou? Governo de Guiné-Bissau, autoridades econômicas de Guiné-Bissau toma decisões graves que põe a os na dificuldade extrema, manga de operadores. Manga de operadores. E decidi, na metade de campanha, acrescentar uma taxa de 28 francos na cada quilo comprado. A produtores, labradores de caju. É governo fácil. Que 28 francos, quem que pagar é cobrar intermediários. A bo intermediário, se você comprar um quilo de caju na Bambadinca, você nela, você não sai para Bissau, você não paga, no nome de produtores, 28 francos. Quer dizer, um remorque de 30 mil toneladas, você não paga, salvo euro, 800 mil. Multiplica 28 francos para 30 mil quilos. Você não tem dinheiro que é fazer. E manga de operadores que compra caju na mão do produtor, a voz que pode vender. Caju sai eles 500 francos. A voz é proposto para indianos que estão ali 350 francos. Que gente na perde na cada quilo 150 francos. Esse que leva alguém falência, falência. Como que pode chamar isso? Que governante está ali na Bissau? Está no seu ministério, ele ainda com bom carros, ele tem no dinheiro. Ninguém quer responsabilizar eles. E que mesmo indivíduos que não bem chamado amanhã para fixar preço de campanha que não bem. As fomes estão nas bancas. Que comerciantes que leva falência? Que comerciantes que ajudam a população? Ninguém quer papel. Ninguém quer responsabilizado na Guiné. Falhança da campanha e de responsabilidade de autoridades econômicas de Guiné-Bissau. Quem quer ter coragem de papéis para ir calar? Câmara, para ir papel limpo. Para Câmara, papel limpo. Porque Câmara não é tragédia tudo. E está beneficiando, se você 2 francos por cada quilo. Anca desde anos e anos. Anca e um imposto que também no bolso de primeiros ministros que passa na Guiné-Bissau. Isso é um crime. O que é que manda no cana papel? O que é que vocês têm com o caju? O que é que vocês estão fazendo para a população de Guiné ter direito a ser sobrevivência aqui, caju? Funcionários, Câmara de Comércio, associação não dá do que dinheiro. É nome de quê? Vai trabalhar. Na Guiné-Bissau é o único país onde custodia. Quer dizer, cujo, alguém é desgraçado, tudo não cala. A mim não vai entrar aqui mato, que padido na mato, a mim padido na Bissau. Minha mãe é padido na Gulama. E entra na mato, luta, tô com outro produto, para um funcionário bem como é. Uma associação de Câmara, para vir de quê? O que é mami? Se amigo queria dinheiro, o que é que manda que pode guardar dinheiro? Isso tem que contado. Esse de que crimes econômicos,
que funcionários políticos têm estado na benefícia, contra interesses de produtores de Guiné-Bissau. Todo quem quer entrar na mato, esse me castigo que está lá. Não? Nada, governos que estão fazendo palavras duras. Nada, Deus que sabe como é que ela vive. Sem fiança tudo é cadu. A bota cinta na ar-condicionado, buna anda na carro de ar-condicionado, estimar dinheiro aqui que não está trabalhando. Por que isso não cai na papel? Assim que a campanha também está bem. Gente na falência, não queria problemas para bancos. E está contrastado o próprio que puro na falência. Não, e Câmara, não, e Ministério, esse que? Esse tem que papiado, doutor Amaduri. Me só acrescento. Não passa ainda. Sobre o que eu tenho a palavra. Bom, sinceramente, desconheci os mecanismos de funcionamento de fileira caju. Mas só que irrealista, na Guiné-Bissau, nos países membros do EMOA, agricultores mais pobres e agricultores de Guiné-Bissau. Se você chegar, se vai Côte d'Ivoire, o vai Ghana, nós a classe de agricultores e gente que rico, que está querendo riqueza. E gente que inclusive esta sustenta estudos de desafios no exterior, na base de rendimento de suas atividades agrícolas. Mas, a nós, infelizmente, é um paradoxo total. Gente que menos está esforço na fileira caju e gente que mais está beneficia com a produção de caju, em detrimento de próprios agricultores. Então, saber o que é que deve fazer no sentido de inverter que situação. A nós sempre não apela o governo, o setor privado, e deve ajudar na reorganizar, na reestruturar, inclusive na capitalizar, para acompanhar, para estabilizar. Quanto mais você estabilizar o setor privado do país, mais impostos que a boa ganha na SEMO. Portanto, é bom para ter forma de inverter essa situação. Caju, normalmente, vou falar do Côte d'Ivoire, na transforma e na exporta cuco de caju a mais de 30 países do mundo. Mas que ela e tem pressuposto que tem que resolver antes de pensar na transformação e consequentemente na exportação de produtos que na transforma. Em primeiro lugar, você deve identificar, você deve buscar mercado para que produtos. E que é uma das missões mais fundamentais na missão diplomática e para identificar, buscar mercado para tudo que nós temos como produto no país. E em seguida para preparar terreno para homens de negócios. Mas que é preciso, é necessário uma conexão interna. É necessário internamente para como é que nós podemos articular com o Ministério dos Negócios Estrangeiros no sentido de pôr todas as informações à disposição de missões diplomáticas no exterior. Portanto, é fundamental, essa é a missão, principal missão, é para buscar mercado e para identificar mercados, onde que eventualmente, potencialmente, não pode exportar, não produz, que não transforma. O que pode pensar em transformação, sim, em primeiro lugar, em primeiro plano, o que é identificar mercado para que produz que pretende exportar. Não se acrescenta só como a questão de cuco caju, o diretor-geral fala em termos de melhoria de cuco. Melhoria de cuco e tem alguns pressupostos que tem que respeitar. E tem, houve anos atrás, um famoso projeto do Banco Mundial que visa a melhoria de pomares de cuco, de pomares de caju, de horta de caju. Em termos de para respeitar espaçamento entre pés de caju, para respeitar também algumas regras de plantação, para ver tipos também de cuco caju próprio, de tipos de cuco que não semeado, de caju que não semeado, semente que não usado, quando tem grande taxa de produção e de produtividade. Então, mas que projeto do Banco Mundial, se um tempo estava entregue ao setor privado, estava o Dr. José que estava naquele projeto, mas sinceramente nunca sabia qual que vida de que projeto é. Para falar como normalmente tem três países que normalmente que não estão a fazer cocoeira, e China, Vietnã, com Índia. Assim, três mercados normalmente o caju de Guiné-Bissau também para ela. Então, o governo está um bocado de fica sempre impassível perante as coisas, porque está ganhando muito o caju. Se está ganhando,
E porque ele deve criar tudo facilidade para facilitar operadores nesse setor ali, de facto para a produção, com produtividade para por aumento. É questão de banco de projeto para melhoria do cuca e produção de cucos de caju de Guiné-Bissau tem muita diferença. Cuco de ilhas, com cucos de sul, leste, e tem a diferença. Daí há toda a necessidade de melhorar a qualidade, sobretudo na zona leste, que cuco ajuda mais de Burmei, está mais comendo, mas se cuco também cada que melhor qualidade é cuco de ilhas, cuco do sul, aquelas que tem melhor qualidade. Então tem tudo um conjunto de coisas que devem dividir em termos de cuco. Sobretudo como gosto também, nós vizinhos gostam de decidir apostar também na produção de cuco. Suma lá Guiné, por exemplo, aumenta a produção, Benin também gosta, aumenta a produção gosta na nível de Moa, Benin com Côte d'Ivoire e de gente que mais está avançado. Senegal também gosta, aumenta também campos de produção também de cuco. Daí que há toda a necessidade de nós ali também na Guiné-Bissau para não avançar, para não melhorar, para não estar à altura de concorrência, só pena de não ficar atrás. Donc, bom, pensa como Humberto ia abordar a questão especificamente na caju, que é muito pertinente. De plantações de caju tem que revisitado. Não plantar respeitando normas, por exemplo, de 10 metros entre diferentes pés, 100 pés por hectare. Se produtores acompanhados, é na pirde porque tem uma plantação que não rende, pouco, mas que não rende. Então, ele tem que calcular como é na pirde, é ajudado a transformar aqui se ponta, é dado apoio financeiro, é que deve ser do papel de Estado, é que dinheiro de ANCA, que o primeiro-ministros, Gana fala Nuno Gomes na aviação, que eles antecedem toma, e na daba para começar o projeto. Não na refaciba polmar, e não permitido também para fazer culturas intercalar antes de plantas de caju começar a parir para ir labrar outra coisa entre caju. Milho, feijão, mandioca, fundo, etc. Quer dizer, investimento que não faz para preparar solos e não permitir para o labrador começar não só paga aqui despesa, a mim não faz, mas pensa como é dívida estendido na tudo Guiné-Bissau. Esse é um. Segundo, instituições uma anca tem que extinguido. E que é normal, doutor Amadori. Para gente que senta na Bissau, com fatos, sentado na gabinetes, com ar-condicionados, na ganha milhões, ora com labradores, produtores que não têm de comer. Isso tem que acabar do que. E outra coisa que tem que acabar do que. E diferentes taxas para governos para bater facilmente um monopólio exclusivo, eles que Deus, eles que estão decidindo. Tudo taxas tem que discutido. Não interprofissional, aqui nesta governo, e nesta operadores, e nesta representantes legítimos de produtores. Caju é um fantástico instrumento de luta contra a pobreza, de redistribuição social. Se Guiné-Bissau tem uma estabilidade, e graças a caju. Caju que acaba com fome na Guiné-Bissau. Na leste, na sul, na manga de zonas de Guiné-Bissau, na bioma, caju que acaba aquela. Então, nunca pode jubilar caju a nós políticos ou governantes, somos só fonte de rendimento. Não tem que jubilar, somos fonte de justiça social. Labradores que tem nada, tirando zonas cinhos, onde que e tem projetos cacaricacá. A maioria de nossa população está completamente abandonado. Para todos os governos de Guiné-Bissau. Todos os governos. Deus que sabe como aqui a gente está vive. Tudo se fiança tirando Deus. E é caju. Não pensa como tudo não reflexão. De governantes, de políticos. Antes de não pensar nos cofres de Estado, não pensa no interesse do produtor que são famílias. E não tem que pensar também no primeiro grupo, que primeiros intermediários, antes de exportadores, que está vivendo aqui a população. Um comerciante que tem sucesso, ele que não pista a população arroz. Produtos de primeira necessidade que precisa entre período. Se que comerciante cai, o Estado perde alguém que não ajuda a população, que não faz esse papel. Então, o Estado que tem que ajudar comerciantes que não trabalham com produtores e tem que ajudar como um parceiro. Para tomar também medida para que aqui intermediário usa de influência ou de papel preponderante que não tem vis-à-vis do produtor.
sempre que reflexo de proteger quem é mais fraco, que é produtor. Não pensa como assim que tem que ser uma visão. A OS não vai para a segunda campanha que começa, doutor Amaduri. Caju cozido já, suma que falar. É campanha que passa dana. Nota data não havia Câmara de Comércio faz grande declaração, a ANAC faz grande declaração, está 100 mil toneladas, a OS 50 mil toneladas. Que é como ande cana sentado? Não jubi impacto de que caju que sobra na Guiné. Não faz balanço de campanha que acaba. Onde que erros cometidos. Que não pode melhorar antes de não tomar decisão para a campanha de 10 anos. Assim como alguém lúcido está fazendo nem papel inteligente. Mas o cara não havia isso nunca. Não está ouvindo na rádio, cada quem não faz essa declaração, ilações que não tirado, não vai cometer pior erro mais para a população. É isso que me fala. Bom, sobretudo o Estado próprio também, porque não é que toma aqui com o tudo ali compra e assume e põe no mercado exterior fora. Porque não está lembrando atrás, houve um problema, houve uma altura na Côte d'Ivoire que o FEBANI praticamente é bom que estava cacau. E me chama cacau preço baixo. Logo o FEBANI bloqueia cacau tudo. E paga com o cacau depois ele assume. E tem uma expressão francesa que está falando como n'est pas o fait qui veut, e que o fait que miste. O fait chega poder através de produtores. Ele e descendente de reis Baoulé. E naquela época colonial, na África francófona, grandes planteiros que está falando, ponteiros, e era tudo brancos. Pequenos ponteiros pretos, que junta e vai buscar o feito para sistema da Dakar e médico, é difícil para vir representar essa associação. O feito boani entrar na política na Côte d'Ivoire, esse gente civil, para defender pequenos produtores. Assim que o feito cedo que político garante que vem levar que vem ser o presidente de Côte d'Ivoire. O feito é que leva se queda. Que guerra de cacau, que braço de ferro, que faz constituição de Bretton Woods, de Banco Mundial, é que leva. E defende ponteiros, lavradores de Côte d'Ivoire, que morre. É que foi o feito bem para a doença e sai. E fala como é cana brade e cana parte se cacau. Boa o café. É obrigado, que quebra Côte d'Ivoire. Como a Côte d'Ivoire diversifica, a Côte d'Ivoire ultrapassou 1 milhão de toneladas ano passado de caju. E naquele 1 milhão, a Côte d'Ivoire transforma já 250 mil toneladas. E meta e para ultrapassar 500 mil toneladas. E exportar para diferentes que nós nota tem ali como máximo Côte d'Ivoire na transformar. E começa depois de nós, Côte d'Ivoire começa a caju depois de nós, a OS é ultrapassando em termos de produção e em termos de transformação. Identificar mercado. A OS nem Benin, que não pensa um produtor menor. Não, continuando nesse setor produtivo, essa semana não vi presidente da Associação Nacional de Lavradores de Guiné-Bissau, ANAC, e falar com um projeto de banco de crédito agrícola na base de uma realidade exano na Guiné-Bissau com o objetivo de financiar lavradores para poder desenvolver atividades para criar riqueza. Já me bolas na papel para a agência notícias de Guiné-Bissau para papel de objetivos e expectativas de esse projeto em causa, que fala como o dossiê está já preparado, cumprindo trâmites legais para a instalação de banco de crédito no país. O que é que não pode esperar com esse banco de crédito? Não passa do frente. Bom, vou dar uma informação muito bonita. Doutor Amadou em Guilherme Jaime Bols, mas nunca tem conteúdo de informação. Não gostava de saber quem que é promotor das ideias, onde que fundos na BIM e como aqui não é aplicado. No opção como ina bem se não tem bem informação ina ser mais fácil debater então não pode protelar para dar mais elemento que verdade é que a agricultura de Guiné-Bissau can desenvolver naqui é condições indispensáveis que não tem e um banco de fomento agrícola sem qual nada que pode fazer na agricultura. A agricultura tem diferentes tipos de produção,